Na data de hoje, foi inaugurado aqui no Museu Municipal Domingos Batistel mais uma exposição temporária com o tema A História do Cinema em Nova Prata. Essa exposição ela está aberta ao público todas as tardes, da 1h30 às 5 horas. E a gente quer lembrar que agora, durante os dias da Expo Prata, o museu ficará aberto também nas tardes, da 1h30 às 5 horas. Sábado, domingo e no feriado do dia 15 também nós iremos abrir nesse horário. Então eu quero convidar a todos para que deem uma passadinha aqui no museu e visitem a nossa exposição sobre o cinema e o museu também, né? E aproveitem esse horário especial do feriadão para vir visitar o Museu de Nova Prata. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje presentes no Museu Municipal, onde foi destinado um espaço para o projetor, um dos projetores do Cinelux, que lá em 2016 para 2017 a gente fez uma revitalização do prédio do antigo Cinelux, transformando num centro comercial, e a gente conseguiu preservar uma parte da história do Cinelux, onde temos hoje lá uma sala de cinema e também um espaço onde temos um projetor exposto contando a sua história. E na época, a empresa Joval Empreendimentos Imobiliários doou um dos projetores para o museu, para o município, para ser colocado, exposto para a sociedade conhecer e relembrar a história. Então é com muita satisfação que estamos aqui hoje na inauguração do espaço dentro do Museu Municipal, onde está o projetor, um dos projetores do Cinelux, e contando a sua história. Temos aqui diversas gravuras, diversas imagens da época, onde conta a história do Cinelux em si e deste projetor. Me sinto bastante gratificado e realizado por fazer parte da história do município e conseguir resgatar a história do Cinelux de Nova Prata. Muito satisfeito com isso. O Museu de Nova Prata é um museu municipal. O objetivo dele na sua criação foi exatamente reproduzir a história dos cidadãos de Nova Prata. Então, nessa segunda exposição do ano, agora estamos voltando após a pandemia, ainda estamos em pandemia, mas já voltando com os devidos cuidados, trazer exposições que as pessoas, ao entrarem no museu, se identifiquem, se encontrem, olhem a sua própria história. Como é hoje o cinema, né, o Cinelux, nosso famoso cinema Cinelux, com a participação intensa na cultura de Nova Prata, lá no passado, quando era o grande ponto de encontro, onde era o ponto dos namorados, onde se trazia a sétima arte. Então, nada mais essa exposição que é a oportunidade de revivermos esse grande momento da nossa cidade e que, de fato, nos trouxe até aqui. Muitas vezes, literalmente, muitos casais se encontraram e casaram a partir do cinema do Cinelux. O que nós podemos falar é que, diante da tecnologia que hoje existe, me parece que certos valores estão sendo excluídos, né? Conversando, a gente pensou, vamos reavivar um pouco a ideia do cinema, porque o cinema é muito mais do que o celular. O cinema, a gente entra na tela junto e ali são, em geral, expostos problemas interessantes, que todo filme sempre tem uma mensagem positiva, uma mensagem boa para dar, e o cinema foi uma das artes mais importantes do século lá passado. O pessoal na época então adorava ir no cinema, sentar numa poltrona bem fofinha e ficar com a namorada do lado. Quer dizer que o cinema teve muitas funções, inclusive uma função didática. A exposição sobre cinema é muito importante nessa época tecnológica que a gente voltou para televisão e esquecendo o cinema. Em primeiro lugar, a gente deve mencionar os que criaram o cinema em Nova Prata, os irmãos Perim, o seu Aberlino e o seu João, que então tiveram a ideia de comprar um cinematógrafo e criar um cinema em Nova Prata. Mas dentro do tema cinema, nós não podemos deixar de lembrar do seu Jaime Castilhos. Jaime Castilhos, uma pessoa que esteve sempre pronta a servir para qualquer evento que se precisasse, o seu Jaime estava sempre lá. E era um dos que cuidava do projetor nos filmes em Nova Prata. E outra pessoa que nós não podemos deixar de mencionar é o Emilinho, nosso grande Emilinho Wolff.
Ele fazia a voz do Cinelux. Eu contei que ali pelas 6 horas da tarde a cidade parava para ouvir o Emilinho, porque ele trazia todos, era o nosso noticiário, né, da época. Então ele dava as notícias fúnebres, dava notícias felizes, ele fazia propaganda dos filmes, né, e sempre disposto a ajudar todo mundo, quem quisesse alguma notícia importante para a comunidade, ele também se prestava. Então eu acho que o Emilinho, tanto o Emilinho como o seu Jaime Castilhos, são pessoas que não podem ser esquecidas durante a qualquer momento que se fale em cinema. Cinema como arte, cinema como didático, como aprendizagem, cinema como distração, né? E cinema como uma grande aquisição para Nova Prata.